Olá, na aula de hoje, sobre variável complexa, veremos uma integral imprópria com potência fracionária. Como é que a gente pode calcular integrais desse tipo usando o teorema de resíduos? Nós vamos calcular uma integral do tipo 0 até infinito de uma função racional, r de x sobre x elevado a alfa, onde alfa é um número entre 0 e 1. Pense aqui, por exemplo, r de x sobre raiz de x, r de x sobre raiz cúbica de x. Então, x elevado a alfa pode ser raiz cúbica de x ao quadrado, né? E assim por diante. Vamos nos lembrar que, por definição, x elevado a alfa é e elevado a alfa ln de x, onde ln de x é o logaritmo natural desse número real x. Quando o z é um número complexo não nulo, nós vamos considerar o ramo da função log como sendo aquela que, ao escrever o z da forma polar, o seu valor é o logaritmo natural de r, que é um número real, mais i vezes θ, onde r é um número positivo, que é o módulo de z, e θ é o argumento de z entre 0 e 2π. Fechado em 0 e aberto em 2π. No caso de z ser um número real positivo, estando aqui nesse semi-eixo, né, o argumento entre 0 e 2π é 0, e aí o valor desse ramo do log em r 0, quando o θ for 0, vai ser simplesmente ln de r. E podemos, então, tomar um ramo da função exponencial dado por essa expressão, onde o log é esse ramo que estabelecemos aqui em cima. E observe que quando o z for um número real positivo da forma x mais 0i, então z elevado a alfa é e elevado a alfa logaritmo natural de x, e, portanto, este ramo vai coincidir com x elevado a alfa. Para o ramo escolhido, o log de 1 vale 0, e 1 elevado a alfa, que é o e elevado a alfa log de 1, então fica e elevado a 0, que é 1. Então, 1 elevado a alfa vale 1. Nós temos o seguinte teorema. Dados dois polinômios p e q, onde o grau de p é menor que o grau de q, e vamos admitir que o q não possui raiz real positiva, nem raiz nula, Então, se alfa for um número real no intervalo entre 0 e 1, essa integral é convergente. E se z1 e z2n forem as raízes de q de z, que a gente sabe que nenhuma delas está aqui, não é? Nem no zero, então essa integral é dada por essa expressão. Claro que ninguém vai decorar uma expressão como esta, não é? E a integral vale 2π sobre 1 menos e elevado a menos 2πi alfa, vezes a somatória do resíduo do integrando nas raízes do polinômio q, que são os únicos pontos singulares desta razão. E o único ponto singular de 1 sobre x elevado a alfa, quando alfa está entre 0 e 1, é o zero, que fica aqui e estará fora da nossa região. Bom, para provar esse teorema, nós vamos, primeiro, mostrar que a integral é convergente, é o primeiro passo. Então, tem que provar, como há uma singularidade no zero, vamos mostrar não, na verdade, vamos pedir que vocês provem que
a integral de 0 até 1 é convergente. Né? Porque, como que não tem raiz em zero, esta função, perto do zero, se comporta com 1 sobre x elevado a alfa, com alfa entre 0 e 1, e a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a alfa converge. E o resto, perto do zero, é uma constante não nula, se comporta como uma constante não nula, porque quando o x é pequeno, quem comanda são as potências menores. Como o zero não é raiz de Q de x começa como sendo 1 mais alguma coisa. Isso aqui ou começa com 1 não, pode ser uma constante qualquer. Esse pode começar com a constante ou com x, enfim. Como o denominador é 1 mais alguma coisa, então essa expressão se comporta como um polinômio perto da origem. Dividido por x elevado a alfa vai dar uma integral convergente. E também a integral de 1 até infinito é convergente. Por quê? Porque o grau de P é menor do que o grau de Q. Então, isso vai dar, no infinito, um termo que é algo do tipo 1 sobre x ou 1 sobre x quadrado vezes x elevado a alfa. E vai ser também uma integral imprópria convergente. Se essa integral e essa são convergentes, então a integral de 0 até infinito vai ser convergente. Embora não tenhamos destacados, vamos nos lembrar que essa integral aqui é imprópria por dois motivos. Pelo intervalo de integração ser infinita e por esse termo ser singular em zero. Ele não é definido em zero. Então, isso é uma integral imprópria de terceira espécie. E ela converge. Feita essa consideração de que ela converge, então a função, vamos considerar a função f de z igual a 1 sobre z elevado a alfa, p de z sobre q de z, que é a correspondente a esse integrando no plano complexo, e vamos integrá-la num contorno dado por C1 mais C2 menos C3 menos C4, onde C1 é esse segmento de reta, C2 é este arco de circunferência, C3 é este segmento de reta orientado desse ponto para esse, e o C4 é este arco de circunferência orientado desse ponto para este. Então, se eu quero integrar no sentido anti-horário sobre C, eu tenho que somar a integral em C1 mais C2 menos C3 menos C4. As parametrizações de C1, C2, C3 e C4 estão dadas aqui. Em C1, o número é real. O valor de Z, o Z que está sobre esta segmento de reta, é um número real. Podemos usar o próprio x como parâmetro, variando de R minúsculo para R maiúsculo. Todos os pontos desta circunferência têm raio módulo constante R, e o argumento que varia entre 0 e θ0. E Z3 também é um segmento de reta. Podemos dizer que cada Z desse segmento é da forma x elevado a i θ0, porque o argumento é θ0 por estar neste segmento de reta, e cujo módulo chamamos de x, está entre R minúsculo e R maiúsculo. E o Z4, qualquer ponto da circunferência menor, vai ter módulo R e argumento θ, θ variando entre θ e θ0. E nós vamos escolher o θ0 de forma a fazer com que todas as
raízes do meu polinômio Q estejam aqui no interior da região limitada por C. Então, θ0 pode vir até bem próximo de 2π. O importante é que ele simplesmente contenha todas as raízes do polinômio Q. Em seguida, fazemos o R minúsculo tender a zero, o R maiúsculo tender a infinito. Vamos ver que a integral em C2 vai para zero, a integral em C4 vai para zero, e as integrais em C1 e C3 vão se somar. E tudo isso é igual à soma dos resíduos das raízes do polinômio Q no interior da região limitada por C. Então, vamos lá, primeiro em C1. Em C1, o Z é x, e o Z elevado a alfa é x elevado a alfa, enquanto x varia de R minúsculo a R maiúsculo. A integral em C1 vai dar a integral de R minúsculo a R maiúsculo, de 1 sobre x elevado a alfa, P de x sobre Q de x, e o dz é derivada disso em relação a x, que é 1 vezes dx. Ora, isto aqui, ela converge para a integral de 0 até infinito, quando o r tender a 0 mais, e o r minúsculo tender a 0 mais, por valores superiores, e o r maiúsculo tender a mais infinito. Né? Então, é exatamente a integral que a gente quer calcular, a integral em C1. Em C2, o z é r elevado a θ e z elevado a alfa, então vai ser r elevado a alfa, e elevado a i alfa θ, uma vez que para elevar um número a potência alfa na forma polar, elevamos o módulo a potência alfa e multiplicamos o argumento por alfa. Agora, o grau de Q é maior do que o grau de P. Então, para R grande, como a gente sabe que quando o módulo de Z é grande, quem comanda são as maiores potências, e o grau de Q é maior do que o grau de P, o polinômio aqui do denominador vai ter o grau pelo menos uma unidade maior do que o P. Né? Então, esse módulo vai ficar menor que... Eu pus 2 sobre norma de Z, mas, na verdade, é um M. Né? Um M. O número M vezes módulo de Z, sobre módulo de Z, onde o módulo de Z é R em C2. Né? Portanto, sempre dá para mostrar que quando esse polinômio tem grau menor do que esse, eu posso pôr 1 sobre Z em evidência, né? Então, vai ficar um M sobre R. Então, 1 sobre Z elevado a alfa em C2, o módulo de Z é R. Então, fica R. Então, isso em módulo é menor que 1 sobre R elevado a alfa. E P de Z sobre Q de Z é menor ou igual a um certo M sobre R. Vezes o comprimento de C2, comprimento de um arco de circunferência. É o R vezes o seu ângulo interno em radianos. θ0 dado em radianos. E isso, então, fica, simplificando, M θ0 sobre R elevado a alfa, onde alfa é maior que zero. Então, isso aqui, quando o R tende para R maiúsculo tender para o infinito, esse número vai para o infinito, então a razão vai para zero. Então, a integral em C2 vai para zero. Em C3, parametrizamos o Z por x elevado a i θ0, com x entre R e R. Tá? E o Z elevado a alfa vai ser, então, x elevado a alfa elevado a i alfa θ0, que é o que escrevemos aqui.
Para garantir, não é, que esse setor contém todas as raízes de um Q, vamos fazer esse ângulo tender a 2π. Então, vai crescer e vai ficar bem perto de 2π para garantir que todas as raízes estejam no interior da região limitada por C. Então, o que vai acontecer? O θ0 vai tender a 2π, e elevado a 2πi é 1. É 1. Então, o z vai tender a x elevado a 2πi, que é x. E o z elevado a alfa, que é isso aqui, não é? O θ0 vai tender a 2π, então isso aqui vai ficar 2π, x elevado a alfa elevado a 2π e alfa. Então, em C3, 1 sobre z elevado a alfa, esse e elevado a 2π e alfa, bom, vai ficar o z elevado a alfa, x elevado a alfa, dz elevado a 2π alfa. O dz vai ter que ser substituído pela derivada disso em relação a x, não é? Sim. A derivada disso vai dar um i, né? Primeiro, vamos pôr o z elevado a alfa, x elevado a alfa, vezes elevado a 2π alfa, que é isso aqui. Né? E o x elevado a alfa está aqui, e o e elevado a 2π alfa está aqui, que eu tirei fora da integral em x, porque ele não depende de x. O p de z e o q de z vai ficar então, em C3, que é nesse segmento de reta, então, retornando, o z é parametrizado por x elevado a θ0, com x entre R minúsculo e R maiúsculo. Não é? Até podemos destacar isso. O z elevado a alfa fica x elevado a alfa e elevado a i alfa θ0, que a gente eleva um módulo à potência alfa, e o argumento multiplicamos por alfa, ao elevar z à potência alfa. E o dz é derivado em relação a x disso, é o dx, a derivada em relação disso em relação a x é simplesmente exponencial vezes dx. Fazendo o θ0 tender a 2π, ou seja, fazendo esse setor crescer até praticamente fechar o círculo. Então, fechando aqui, nós vamos obter o quê? Que o z vai tender o θ0 vai tender a 2π, né? Então, o z vai tender a x elevado a 2π, e elevado a 2π vale 1. Então, fica x. Z elevado a alfa tende a x elevado a alfa, e elevado a 2π alfa, porque o θ0 vai tender a 2π. E o dz vai tender a e elevado a 2π, que vale 1, dx. Então, simplesmente dz vai tender a dx. Portanto, a integral em C3 vai ficar, no lugar de z elevado a alfa, essa expressão. Colocamos aqui. No lugar de z, x. No lugar de dz, dx. E esse termo, posso tirar fora da integral, e quando eu fizer o r tender a zero, o r minúsculo tender a zero e o r maiúsculo tender a infinito, essa integral vai tender para essa outra aqui. Bom,
Então, esta é a integral que eu quero calcular. A integral em C4. Em C4, nós estamos aqui na circunferência de raio R minúsculo. Então, podemos usar o argumento de Z como parâmetro. O Z elevado a alfa fica essa expressão aqui. E o θ varia entre 0 e θ0. Estou parametrizando nesse sentido. Quando P sobre Q ela é contínua em zero, porque Q não se anula em zero, não tem raiz em zero. E, portanto, para R suficientemente pequeno, esta função, que é contínua, é limitada. Toda função contínua é limitada numa certa vizinhança de zero. Então, podemos escolher o R numa vizinhança do zero, de modo que essa razão seja menor que K. Então, a integral em C3, que é a integral dessa expressão dz, fica, quando o z está em C4, o seu módulo é R minúsculo. O z, assim, isso aqui, essa razão é menor que K. Coloquei aqui. Multiplicado pelo comprimento, né? Porque o módulo da integral é menor que um majorante do integrando vezes o comprimento da curva. A curva é um setor circular de ângulo central θ0, seu comprimento é R θ0. O comprimento de um arco é dado por R vezes θ0, onde θ0 é o seu ângulo central em radianos. Não é? E, claro, nós vamos fazer o θ0 tender a 2π, né? Mas independentemente do valor θ0, vai ficar R elevado a 1 menos alfa, que é aqui. Como alfa é menor que 1, essa diferença é positiva. Se a diferença é positiva, quando o R minúsculo tender a zero, esta expressão vai para zero. Bom, então, a integral em C2 vai para zero quando o R em maiúsculo vai para infinito. A integral em C4 vai para zero quando o R tende a zero. A gente sabe que a integral na curva fechada ou no contorno C é zero. Aliás, é 2πi vezes a somatória dos resíduos do integrando nas singularidades da função, que são os zeros do denominador aqui. Então, se a gente somar a integral em C1 mais C2 menos a integral em C3 menos a integral C4, a integral em C4 é zero, C2 também, fica então a integral em C1 menos a integral em C3. Como a integral em C1 era isso, e a integral em C3 é isso vezes isso, então, isto, né, que é a soma, dá 2π vezes o resíduo, o que prova o teorema. Basta de passar 1 menos 2π alfa para o segundo membro. Então, é uma fórmula que a gente não precisa decorar, basta consultar no caso de termos uma integral desse tipo. Então, vamos ver um exemplo em que o P de x, vamos pôr P de x igual a 1, é uma função real, Q de x igual a 1, mais e. Aqui o grau é zero, aqui o grau é 1, e esta função polinômio Q só tem raiz em... Ah, bom, vamos pôr z aqui, tá certo. Deixar o z mesmo. E quando o z for um número real x, é um Q de x. Aqui só temos raiz quando o z for menos 1. E digamos que alfa seja igual a meio. Então, o que nós vamos fazer aqui, vamos calcular a seguinte integral.
integral de 1 até infinito, 1 sobre raiz de x, aqui 1 sobre 1 mais e, vezes dz. Essa é a integral que a gente quer calcular. Então, neste caso, P de z igual a 1, quer dizer igual a 1 mais e, né? Que tem uma raiz em z igual a menos 1. E alfa igual a meio. Substituindo esses valores na fórmula obtida no teorema anterior, nós vamos ter que essa integral aliás, aqui ainda é x. Então, o valor dessa integral é igual, se o alfa é meio, multiplicado por 2 dá menos π, vezes o resíduo da função z elevado a meio, em que a gente tem que tomar aquele ramo, né? 1 sobre 1 mais z. Em que ponto? Em Z1, né? Só tem um polo, né? Então não tem soma. Resíduo em Z1. Ok. Podemos até... E ali nós estamos aqui dizendo quem é o z elevado a meio, né? Raiz de r e elevado a i θ sobre 2, onde θ é o argumento de z entre 0 e 2π. Bom, como o z elevado o Z1 é um polo de ordem 1, porque ele é uma raiz de ordem 1, de quer dizer. Então, nós aplicamos a definição do resíduo para funções com em menos 1, uma função com um polo de ordem 1. Aí 1 mais z cancela com z mais 1, fica só z elevado a menos meio. E menos 1 elevado a meio, veja, o módulo é 1, e o argumento de menos 1 é π. Isso. Então, isso fica igual. Menos 1 elevado a meio, o argumento é π sobre 2, é π sobre 2. Então, fica e elevado a
π sobre 2. Π sobre 2 é I. 1 sobre I é menos I. E isso nos conduz, então, que a integral de 0 até infinito é o 2π, não é? Sobre 1 menos e elevado a menos π. E elevado a menos π é menos 1. Menos com esse menos dá mais. Então, fica 1 mais 1 vezes o resíduo, que é menos 1. 2 cancela com 2. O I vezes I dá menos 1, com esse menos dá mais. Fica π. E com isso, então, encerramos a exposição desse exemplo. E, em breve, iremos falar agora sobre zeros de uma função analítica.